Você já percebeu que quanto mais você força algo, mais longe fica de conseguir? Existe um segredo milenar que pode mudar completamente como você vive. Mas primeiro, você precisa parar de lutar contra a vida. E se eu te disser que você está vivendo do jeito mais difícil possível? Que existe uma forma de viver onde as coisas simplesmente acontecem? Há mais de 2.500 anos, em uma época onde o mundo parecia mais simples, um sábio chinês descobriu algo que mudaria para sempre como entendemos a vida. Seu nome era Lao Tzu, e ele deixou para nós um segredo que a maioria das pessoas nunca vai entender, porque esse segredo vai contra tudo que nos ensinaram, vai contra a lógica do esforço, da força, da determinação, vai contra a própria base da sociedade moderna. O nome desse segredo é Wu Wei. Wu Wei, duas palavras que podem destruir completamente sua visão de mundo. Wu significa não ou sem. Wei significa forçar ou fazer. Wu Wei é a arte de não forçar nada. Mas antes de você pensar que isso é sobre ser preguiçoso, me deixa te contar uma história. Imagina um lutador de judô enfrentando um oponente muito mais forte. O que ele faz? Ele força? Ele usa toda a sua energia para tentar dominá-lo? Não. Ele espera, ele observa, e no exato momento em que o oponente está desequilibrado, ele usa apenas um pouco de força e joga o gigante no chão. Essa é a essência do Wu Wei. E hoje você vai descobrir por que isso pode ser a chave para tudo que você sempre quis. Olha ao seu redor. Todo mundo está forçando relacionamentos que não funcionam, forçando carreiras que não fazem sentido, forçando uma felicidade que não é real. Você acorda de manhã e já está forçando. Força um sorriso no espelho, força uma energia que não tem, força conversas que não quer ter, força objetivos que talvez nem sejam seus. E sabe o que acontece quando você força? Você vira um ator ruim no palco da própria vida. As pessoas sentem que é falso, que não é natural. Você sente que não é você mesmo. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa sensação de estar sempre remando contra a maré não é normal, não é como deveria ser. Você não nasceu para viver assim. Na verdade, você já teve a resposta. Quando era criança, antes de aprenderem a te ensinar como deveria ser. Lembra quando você era pequeno? Lembra daquelas perguntas que você fazia e que deixavam os adultos desconfortáveis? O que tem depois do espaço? Como é nunca mais acordar? O que Deus fazia antes de criar o mundo? Os adultos riam, diziam que eram perguntas bobas, mas você sabia que não eram. Essas perguntas tocavam em algo profundo, algo real, algo que eles tinham esquecido. Você tinha uma sensação estranha quando pensava no infinito, uma sensação de vertigem existencial, como se você estivesse olhando para o abismo da realidade. E sabe o que você fazia? Você abraçava essa sensação, você girava até ficar tonto para sentir o mundo se mover. Você fazia caretas no espelho para testar os limites do seu corpo. Você sabia instintivamente que o mundo era estranho. Isso era o Wu Wei. Você estava vivendo em harmonia com o mistério da existência, sem forçar, sem tentar entender tudo, só sendo, até que eles te ensinaram a parar. Pare de fazer essas perguntas bobas. Seja mais sério. Você precisa crescer. Não seja estranho. Isso não é normal. Palavra por palavra, eles foram matando sua espontaneidade. Te ensinaram que existiam formas certas de ser. Te ensinaram que você deveria forçar-se a se encaixar em moldes que não foram feitos para você. E o pior, te ensinaram que o sucesso vem do esforço, que você precisa lutar contra a vida para conseguir o que quer. Que se não está sofrendo, não está tentando o suficiente. Mas aqui está uma verdade que vai te chocar. Os taoístas descobriram que a virtude superior não tenta ser virtuosa.
O poder real não precisa se provar. A sabedoria verdadeira não precisa ser inteligente. Sabe por quê? Porque quando você força uma qualidade, você já perdeu ela. É como tentar dormir. Quanto mais você tenta, mais acordado fica. É como tentar ser engraçado. Quanto mais você força, menos graça tem. O Wu-Wei verdadeiro nem sequer tenta ser Wu-Wei. Ele simplesmente é. Então, o que é o Wu-Wei na prática? É ser como a água. A água nunca força, mas consegue atravessar montanhas. Como? Timing, paciência. Ela encontra o caminho de menor resistência, mas nunca desiste. Ela se adapta a qualquer forma, mas mantém sua essência. É como o vento que dobra a árvore mais forte, mas não consegue quebrar o bambu flexível. É como o Aikido, onde você usa a força do oponente contra ele mesmo. Shakespeare sabia disso quando escreveu: há uma maré nos negócios dos homens que, tomada na enchente, leva à fortuna. Ele estava falando de Wu-Wei. Wu-Wei é a arte de surfar, não de remar contra a correnteza. É saber quando agir e quando esperar. É ter a sabedoria de distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode. Mas aqui está onde a maioria das pessoas se perde. Algumas pessoas escutam sobre o Wu-Wei e pensam: ah, agora entendi, vou ser espontâneo, vou fazer o oposto do que a sociedade espera. Erro. Isso ainda é seguir as regras da sociedade, só que ao contrário. É como olhar no espelho ainda está sendo controlado pela imagem, mesmo que invertida. Eles se tornam espontâneos de forma forçada, cultivam a passividade, tentam ser zen, mas tentar ser espontâneo é como tentar ser natural. Se você está tentando, já não é mais. Outros caem na armadilha oposta. Acham que o Wu-Wei significa não fazer nada, que é sobre ser preguiçoso, passivo, deixar a vida te levar. Também não é isso. O Wu-Wei pode ser explosivo quando necessário, pode ser decisivo, pode ser incrivelmente ativo, mas sempre no momento certo, da forma certa, pela razão certa. É como a quietude antes da tempestade. Não é vazio, é potencial puro esperando o momento perfeito para se manifestar. Então, como você encontra esse equilíbrio? Como você sabe quando agir e quando esperar? Como você vive em Wu-Wei sem forçar o Wu-Wei? A resposta está no espaço, no vazio, naquilo que os chineses chamam de Gu, o vazio que é mais importante que a forma. Pensa numa tigela. O que torna a tigela útil? O barro? Não. É o espaço vazio dentro dela. Sem o vazio, a tigela não serve para nada. Pensa numa casa. O que torna a casa habitável? As paredes? Não. É o espaço entre as paredes. O vazio é o que dá significado à forma. O mesmo acontece com você. Não são seus pensamentos que definem quem você é. Não são suas emoções, seus medos, suas ambições. É o espaço de consciência onde todos esses surgem. Esse espaço é silencioso, é quieto, é onde você encontra o que realmente quer fazer. Não o que você deveria fazer, não o que outros esperam que você faça, mas o que genuinamente quer emergir de você. Mas para ouvir essa voz, você precisa parar. Precisa ficar quieto, precisa desligar o barulho constante da mente que sempre está planejando, julgando, comparando, forçando. Precisa voltar àquele estado de criança que olhava para o céu e se maravilhava com o infinito, mas agora com a sabedoria de quem já viveu o suficiente para saber que o mistério é mais interessante que as respostas. Então, como você aplica isso na prática? Como você vive o Wu-Wei no mundo real? Primeiro, aprenda a reconhecer quando você está forçando. Sente tensão desnecessária no corpo? Está respirando de forma superficial? Está ansioso, impaciente, tentando controlar resultados? Esse é o sinal. Segundo, pratique o que eu chamo de pausa sagrada. Quando perceber que está forçando, pare.
Respire. Pergunte: o que realmente precisa acontecer aqui? Qual é a ação mais natural? Terceiro, confie no timing. Nem sempre você precisa agir agora. Às vezes, a melhor ação é esperar. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Às vezes, o melhor movimento é não se mover. Quarto, abandone a necessidade de controlar resultados. Faça o que precisa ser feito da melhor forma possível, no momento certo, e depois solte. Deixe a vida responder. Isso não é resignação, é confiança. É saber que você faz parte de algo maior e que quando você se alinha com esse algo maior, as coisas fluem naturalmente. Mas aqui está o desafio final. O desafio final não é aprender Wu Wei, é desaprender tudo que te impede de viver Wu Wei. Por uma semana, eu te desafio a fazer isso. Abandone suas opiniões, temporariamente. Olhe para a vida como se fosse a primeira vez. Observe a vida sem julgamentos, sem rótulos. Apenas contemple essa experiência inexplicável de estar vivo, essa dança cósmica da consciência que você chama de sua vida. Quando você conseguir fazer isso, mesmo que por alguns momentos, você vai sentir algo que talvez não sinta há décadas, a sensação de estar em casa no universo. Não como um estranho tentando se encaixar, mas como parte integral de tudo que existe. Como uma onda que finalmente percebeu que sempre foi o oceano. Feche os olhos agora, respire fundo, escute o que você realmente, verdadeiramente escuta. Por trás dos ruídos, dos pensamentos, das preocupações. O que está lá? Silêncio, espaço, presença. Essa é a sua natureza real. Essa é a fonte do Wu Wei. Essa é a resposta que você sempre soube, mas esqueceu que sabia. Bem-vindo de volta para casa. Se algo dentro de você reconheceu essa verdade, se você sentiu aquela sensação familiar de "eu sempre soube disso", deixa um like e se inscreve no canal. Nos comentários, me conta qual é a primeira coisa que você vai parar de forçar na sua vida. Qual é o primeiro passo para voltar ao seu Wu Wei natural? E lembra, não force nem mesmo essa decisão, deixa ela emergir naturalmente. Até lá, pratique a arte de não forçar nada. O universo está esperando para dançar com você, quando você parar de lutar contra a música. E obrigada por assistir este vídeo até o final.